Uma pessoa, ela precisa tomar uma posição, uma postura de obediência em relação aos ensinamentos do Senhor. Isso é muito importante. Às vezes nós queremos a bênção, mas nós não queremos fazer o que é certo. Aí, irmão, poderão orar por você, poderão expulsar demônios, cancelar trabalhos do passado, poderão fazer maratonas espirituais pela sua vida. Não vai mudar, porque sem a obediência, você não está no amor do Senhor. Você não usufrui daquilo que Ele preparou tão especialmente para a sua vida. Pastora, que palavra dura para começar um culto de domingo. Irmão, o Senhor tem colocado no nosso coração. Certa vez uma mulher me procurou como pastora e me pediu para orar abençoando o novo relacionamento dela. Se tratava do seguinte caso: ela havia conhecido um rapaz num baile, numa noite, levado ele para morar na sua casa e veio me pedir que eu abençoasse esse relacionamento. E eu disse para ela: não tem bênção. Não adianta eu orar aqui. Não vai adiantar, porque não tem bênção do Senhor. Então, amados, eu queria dizer isso para você essa noite. Talvez seja um momento de você parar de murmurar e de questionar os arredores, o que está errado ao arredor. Pode ser que o erro está na sua posição, no pecado que você insiste, na desobediência que você mantém no coração. Você sabe como começa a desobediência? A desobediência começa quando eu penso: a lei é essa, mas eu não preciso fazer bem assim. Esse foi o joguinho da serpente com a Eva lá no Jardim do Éden. Olha, Deus estabeleceu, mas não é bem assim. Quando você começa no não é bem assim, a obediência vai se estabelecendo no seu coração. E ela vai passando a níveis mais profundos, e cada vez mais profundos. Essa noite o Senhor está te chamando a um caminho profundo de obediência. Não de aparência, não de cumprir protocolos, mas de mudar o coração ser desejoso pelos mandamentos do Senhor. Aí eu tenho certeza que você vai ver uma explosão de amor na sua vida. Você vai ver portas se abrindo, você vai ver cadeias caindo, muralhas ruindo, que há muito tempo estavam na sua vida. Se você crê comigo, convido para você orar e entregar esse tempo para o Senhor e permitir que o Espírito Santo mostre, revele aonde está a desobediência na sua vida. Pai Santo, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, em primeiro lugar, porque a nossa vida depende totalmente do Senhor. Obrigado, Deus, porque no meio dessa pandemia, no meio de um decreto da nossa cidade, ainda assim nós podemos te cultuar, nós podemos, Senhor, abrir os nossos pulmões e gritar o nome do Senhor Jesus e declarar o nosso amor. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que privilégio. Deus, eu quero pedir que essa noite o Teu Espírito Santo esteja visitando cada irmão, cada irmã, independente da idade que tem, independente da cidade onde está nesse momento, das circunstâncias que está vivendo. O Teu Espírito Santo visite cada uma das pessoas que nos acompanha nesse culto. E revele as sementes de desobediência, revele a desobediência explícita, aquela escancarada, aquela assumida que está na sua vida, aquela que por ignorância tem feito parte do seu dia a dia, que o Teu Espírito Santo, Senhor, vai revelando. Nós não queremos viver uma vida contigo, uma vida de igreja de aparência, em que nós cumprimos rituais e nos damos por satisfeitos. Nós queremos viver, Senhor, uma vida contigo de verdade, transformação profunda e verdadeira, mudança de vida. Nós queremos, Senhor, que os demônios batam em retirada, porque
Tão forte é a tua presença na nossa vida. Nós não queremos mais ter que levantar clamores pela vida de gente que já é crente, que já conhece com o Senhor Jesus, tem vivido com Ele. Nós não queremos mais isso, Senhor. Nós queremos que crente por crente se levante na autoridade que o Senhor Jesus colocou sobre a sua vida e declare vitória sobre o pecado, vitória sobre a desobediência, sobre a enfermidade, que se levante com autoridade e veja sinais e maravilhas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde for passando. Pai Santo, recebe o nosso louvor e mexe conosco essa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Te adoramos nessa noite, Jesus. Tu és bem-vindo, Pai, neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo em nossas casas, Senhor. Jesus, não existe Deus maior. Teu nome é santo, Jesus. Queremos declarar, Pai, que nós somos a Tua casa nessa noite, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, onde nós estamos, Senhor. Queremos e pedimos o visitar, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Invade, Pai, os nossos corações, Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento sobre nós, Senhor. Sopra o Teu vento aqui. Toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós
nós deixamos ela pra você, sim, Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, sim, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Te adoramos nessa noite, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu é a honra, Deus. Tu é a glória, Senhor Jesus. O Senhor é digno, Pai, de receber, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o poder, Jesus. Sim, Jesus. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo pertence a ti, Jesus. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, o que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ti a glória, Senhor Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ti a glória, Senhor Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
profundas riquezas, Jesus. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, Senhor, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Queremos declarar a Ti a glória, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ti a glória e o louvor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Queremos declarar porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Queremos declarar a glória a Ti nessa noite, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Para sempre, para sempre, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ti a glória e o louvor, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória pertence a Ti, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício do Teu Filho sobre nós, Pai.
Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Deus. Através desse sacrifício nós podemos ver o teu amor sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos, Pai, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor se entregou por nós, Deus. Nós queremos nessa noite, Pai, sentir o teu abraço, sentir o teu carinho, Pai. Teu abraço de Pai, Deus. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Obrigado, Jesus, por nos amar, Jesus. Obrigado por não desistir de nós, Senhor, mesmo nós sendo falhos, pecadores. O Senhor não desiste de nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Nos abraça nessa noite, Senhor. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Venha com os teus braços sobre nós, Papai. Queremos ser, Senhor, abraçados pelo teu amor, abraçados pela tua presença, Deus. Queremos declarar que o teu amor, Deus, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente
persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia, Senhor. Que nós possamos receber nessa noite, Deus, do teu amor, Senhor. Nunca é tarde, Deus, para voltar para tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque o teu abraço, Jesus, o teu abraço gera vida em nós, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por esse amor, Pai. Que essa noite seja uma noite de redenção, Senhor. Que filhos voltem, Jesus, para a tua casa nessa noite, Senhor. Ah, Deus, queremos, Pai, repreender, Senhor, tudo aquilo, Jesus, que tem impedido as nossas vidas, Pai, de reconhecer o teu amor sobre nós, Pai, sobre a nossa família, Senhor. Senhor, o inimigo levanta tantas coisas, Senhor, para que as pessoas não vejam, Senhor, o teu amor sobre elas, Pai. Nós queremos repreender, Jesus, que tudo isso, Deus, caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Que pessoas sintam o teu amor, Senhor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Descanse, filho. Descanse, porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Assim diz o Senhor. Eu tenho todas as respostas que você tanto busca. Só eu tenho as respostas. Só eu conheço seu coração. Assim diz o Senhor nessa noite. Ah, Deus, nos ajuda a descansar, Senhor.
Nos ajuda a descansar em Teus braços de amor, Senhor. Nos ajuda a receber esse amor nessa noite, Deus. Te agradecemos que nós estamos sentindo, Deus, a Tua presença, a presença do Teu Espírito. Mesmo com tantas falhas e erros, Senhor, o Senhor é como o Pai daquela parábola, Senhor. Não que o Senhor não se importe com os erros, Jesus. Não, não é isso, Senhor. Mas a sua alegria em ver filhos voltando para casa é muito superior a qualquer pecado, Senhor. Sim, os pecados vão ser tratados, amém. Nós cremos nisso, Senhor. Nós queremos nos alegrar, Jesus. Porque nós cremos que esse também é um tempo, Deus, onde filhos estão voltando para a Tua casa, Senhor. Nós cremos, Pai, que a saudade, Deus, do primeiro amor, Deus, ela está brotando em vários corações que se afastaram da Tua presença, Senhor. Essa saudade do primeiro amor também, Deus, é para aqueles que nunca se afastaram da Sua presença, Deus, mas esqueceram, Deus, do principal, que é estar diante de Ti, Senhor, que é estar no secreto, Deus, lá no quarto, Deus, onde ninguém mais nos vê, somente o Senhor, somente Você, Jesus. Como nós começamos esse culto, Deus, nós declaramos que nós somos a Tua casa, Jesus. Deus, se há algo para mudar em nós, Senhor, a casa é Sua, Deus. A casa é Sua, Deus. Mude as coisas de lugar, Senhor. Mude as coisas de lugar, Senhor. Se há sujeira do pecado em nós, Deus, tira, Deus. Que Teu Espírito Santo varra nessa noite, Deus, toda a sujeira. Nós queremos, Pai, levantar o tapete da nossa casa, Deus, e mostrar, Deus, tudo aquilo que está escondido debaixo do tapete, Senhor. Nós não queremos mais essas coisas que nos impedem, Deus, de fluir, de receber de Ti, Deus. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Graças nós Te damos, que nós temos esse meio que é a internet também, Senhor. Esse meio que nós podemos, mesmo assim, com essa doença, Deus, essa pandemia, mesmo assim nós podemos nos reunir e escutar a Tua palavra, Deus. Que ela mexa com o nosso coração nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Ele é Deus poderoso. As circunstâncias ao nosso redor, elas podem nos levar a entender, né, de que há alguma perseguição para o tempo que nós vivemos, a perseguição à igreja. Eu quero dizer para você que isso sempre houve, sempre haverá. A igreja sempre será perseguida. Por que eu começo dizendo isso, né? Nós voltamos a não poder ter o nosso culto presencial. Na verdade nós, né, Fonte Church, nós aqui em Dourados tivemos apenas um culto da última semana, onde estávamos liberados, e essa semana já estamos debaixo de um novo decreto. E eu quero dizer algo para você, iniciar antes da palavra, que nós entendemos, amados irmãos, que é muito importante você colaborar com esse momento, com esse processo que nós vivemos, em que está sendo exigido um cuidado de cada um de nós, um cuidado que precisa ser exercitado dentro da nossa casa, ainda mais fora. Quando você sai de casa, nós temos visto o número de pessoas contaminadas em Dourados crescer de maneira assustadora. O número é muito grande já, e ao mesmo tempo que percebemos que parece que um descrédito da parte de boa parte da população com relação àquilo que está acontecendo, e por conta disso, uma falta de cuidado.
uma falta de cuidado. As ruas continuam cheias, os mercados cheios, a aglomeração em vários lugares, nos bairros. Final de semana especialmente acontecem muitas aglomerações nas casas, até festinhas. Nós entendemos que todos nós temos necessidade de comunhão, temos necessidade de estar junto, de amigos, de familiares, mas o quanto mais, queridos, nós cuidarmos agora, mais rapidamente nós vamos poder ter de volta aquilo que eram os nossos hábitos e que nós gostamos tanto, inclusive com relação à igreja. Eu já estou criando expectativa no meu coração de nós termos um momento, de refazer essa caminhada e ver a alegria da igreja, podendo celebrar, porque passou o tempo do vírus, porque passou o tempo da quarentena. Esse tempo vai chegar, você precisa crer junto conosco e fazer um esforço para colaborar para que esse tempo de fato seja abreviado. Amém? Amados, hoje é um dia também especial. Nós estamos aqui, tem um dos nossos técnicos, ele não está aqui conosco hoje porque é aniversário do filho dele, aniversário do Theo, e nós queremos desejar parabéns, não apenas ao pai, à mãe, Daniel e a Vânia, e nós sabemos o quanto é importante para eles também ter esse tempo hoje, em que acreditamos que eles puderam celebrar, desfrutar desse tempo em casa, em família, pela vida do Theo. Que Deus continue abençoando. Eu quero convidar você para orar junto comigo, pela palavra que nós vamos receber. Deus tem ministrado no nosso coração nos últimos dias, para que a gente possa falar de novo. Eu falo de novo, amados, porque na verdade boa parte dos temas que nós falamos junto da igreja, eles são temas que se repetem, a palavra ainda é a mesma, ela apenas se renova no significado que ela gera no nosso coração. Mas vamos falar mais uma vez sobre o Espírito Santo de Deus, sobre algo especial que a Bíblia fala acerca daquele que quer gerar o melhor relacionamento da nossa vida, o relacionamento com o Pai, que é gerado pelo seu Espírito. Eu quero te convidar para orar junto comigo. Deus amado e santo, nós queremos te bendizer nessa noite, crendo, ó Pai amado, que aquilo que o Senhor separou é porção, ó Pai amado, especial, é manjar da Tua palavra, Senhor Deus, é banquete para a nossa vida. Nós estamos mais uma vez, ó Pai, nessa semana restritos ao nosso ambiente familiar, mas nós queremos fazer desse ambiente, na verdade, um espaço novo e especial que o Senhor está produzindo para nós. Nós não queremos olhar, Senhor Deus, nesse instante com saudosismo, Senhor Deus, para o ambiente coletivo, como se ele fosse a única maneira de nós recebermos uma palavra que nos transforme. Nós queremos sim crer que nesse novo molde, nesse novo formato, o Senhor está produzindo também um tempo novo dentro das nossas casas. Nós queremos te glorificar por isso, ó Pai amado, e dizer: Senhor, fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Nós repreendemos nesse instante, ó Pai, toda e qualquer articulação de Satanás que de alguma maneira queira nos impedir, queira nos distrair. O ambiente da nossa casa, Pai amado, ele precisa ser nesse instante um ambiente cheio da Tua presença. Derrama o Teu Espírito em cada casa, inunda, Senhor Deus, o lugar onde nós estamos, para que a nossa mente, para que o nosso coração, ele esteja completamente voltado para Ti. Nós clamamos assim, nós nos entregamos, ó Pai, agora aos cuidados do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, você pode agora abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 37 a 39. Eu já tenho dito das últimas vezes, eu estou com uma outra tradução aqui, uma tradução que chama a Mensagem. Então o texto ele fala um pouquinho diferente, a essência é a mesma, não tenha dúvida disso, mas você vai perceber um pouco diferente. É uma linguagem que tenta ser um tanto mais atualizada para nós. João 7, 37 a 39, lá diz assim: no último dia da festa, mais importante,
Jesus se pôs de pé e discursou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim. Como dizem as Escrituras, ele fazia referência ao Espírito, a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Até aqui. A palavra de Deus diz para nós, do que nós conseguimos considerar dentro da agenda que nós vamos percebendo da caminhada, da trajetória de Jesus, que ele esteve 3 vezes em Jerusalém. Em todo o seu ministério, apenas 3 ocasiões Jesus pôde estar em Jerusalém. Boa parte do ministério de Jesus se dá na Galileia, que era distante em torno de uns 100 quilômetros de Jerusalém. É um trecho relativamente grande, considerando a forma de eles poderem se movimentar, na maioria das vezes a pé. Nós sabemos de um primeiro momento que Jesus esteve lá no começo da sua trajetória, né? Primeiro, quando Jesus é apresentado no templo. Depois sabemos que aos 12 anos de idade, Jesus esteve em Jerusalém novamente. E esse episódio que nós lemos, ele é a última ida de Jesus para Jerusalém, a última oportunidade que ele está lá vindo. Depois disso, a experiência da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. E ela se dá num momento extremamente oportuno para aquilo que Jesus tinha para dizer. Claro que ele é oportuno até mesmo porque foi exatamente o que foi previsto pelo Senhor, da maneira como aconteceria. Jesus chega lá numa ocasião em que há uma grande festa, a festa dos tabernáculos. A Bíblia, lá no Antigo Testamento, vai falar para nós de algumas festas que eram repetidas anualmente pelos judeus, e uma delas era a festa dos tabernáculos. O que era essa festa? Era, na verdade, uma festa que celebrava, trazia à memória e celebrava o tempo que o povo de Israel viveu no deserto. A festa dos tabernáculos era um momento em que eles, durante o decorrer de alguns dias, eles dia a dia iam lembrando situações, iam lembrando momentos vividos pela nação de Israel, dias em que eles lembravam, eles faziam uma caminhada até o templo, eles subiam os degraus do templo e lá eles recitavam em cada degrau um salmo bíblico, salmos de peregrinação que você vai encontrar nas Escrituras, e eles iam lembrando até que chegava o último dia, o dia mais importante para aquela festa. E como dia mais importante, havia um evento, um ritual que marcava aquele dia. Os sacerdotes, eles caminhavam em Jerusalém, eles iam até um poço chamado Poço de Siloé. Lá eles coletavam água, voltavam para o templo e dentro, lá na entrada do templo, eles despejavam aquela água como um sinal, na verdade, do cuidado que Deus havia manifestado com eles enquanto no deserto. Quando nós lemos a história da nação de Israel no deserto, nós sabemos que ela foi uma história de milagres, uma história de sinais, uma nação que viveu durante 40 anos no deserto e que sequer se desgastavam as suas sandálias. A Bíblia diz que as sandálias deles, elas permaneciam como novas durante todo o tempo, eles não precisavam trocar. Então você já fica imaginando alguém que passou anos caminhando pelo deserto, né, e com a sandália como se ela fosse uma sandália nova, sem problema nenhum. Mais do que isso, você pode imaginar crianças que no decorrer desses anos os pés foram crescendo e os calçados foram crescendo junto. É um negócio sobrenatural. E aí você vai lendo na palavra inúmeras ocasiões em que Deus supriu a necessidade de água, Deus supriu a necessidade de carne, Deus supriu a necessidade de pão. Tudo aquilo que eles precisavam era dado pelo Senhor. E eles celebram isso. Eles estão celebrando. A água tinha um significado muito importante. Para mim e para você não é diferente. A água simboliza vida. Agora pense comigo o que simboliza a água no deserto.
E eles faziam isso e despejavam essa água. Claro que relembrando palavras, recitando palavras, lembrando o episódio em que o Senhor transformou as águas amargas de mar em água potável e Deus supriu a necessidade do povo. E nesse contexto é que Jesus surge e dá essa palavra. É nesse contexto em que eles estão celebrando, provavelmente no momento em que Jesus vai dar essa palavra, está acontecendo a grande procissão. Estão indo os sacerdotes carregando as águas e o povo todo voltado. Imagine você, aquela procissão acontecendo e a nação de Israel toda olhando na direção dos sacerdotes e celebrando a Deus o fato de que Deus havia suprido a água, a sede do povo. Mais do que isso, um segundo detalhe é que eles também olham não apenas para o passado, mas eles olham para frente, apoiados numa profecia que está lá em Isaías, no capítulo 12, você pode abrir junto comigo, Isaías 12, e você vai ver, depois nós vamos ler, segura aí o Evangelho de João. Isaías 12 tem uma profecia que dizia assim, a partir do versículo 3, 12:3: com alegria vocês vão tirar água da fonte da salvação, e enquanto o fizerem, irão dizer: deem graças ao Eterno, louvem o seu nome, peçam qualquer coisa a Ele, proclamem entre as nações o que Ele fez, façam conhecida a sua reputação. Olha o que está acontecendo. A nação de Israel celebra apoiada no seu passado, na memória daquilo que Deus fez, mas ao mesmo tempo celebra olhando para o futuro, olhando para aquilo que é uma promessa de Deus que eles entendem estar relacionada à vinda do Messias. Mas e o presente? Eles conseguiam olhar para trás e ver o que Deus fez, eles conseguiam olhar para frente e ver o que Deus iria fazer, mas e no momento que estava acontecendo? Para aquele momento é que Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venham a mim. Se alguém tem sede, venham. Você pode imaginar, né? A outra tradução da Bíblia diz, na verdade, que Jesus, a expressão dele, a forma como ele fala, na verdade, Jesus se exalta, Jesus dá um grito, então está todo mundo olhando, deve ter um burburinho, muita gente falando, olhando a cena daquele ritual, e Jesus diz: se alguém tem sede, olhe para mim. Se alguém tem sede, vem até mim. Você não precisa beber de uma água do passado, você não precisa esperar para beber uma água do futuro. Você pode beber hoje, a fonte da água da vida. Esse é o contexto do que está sendo falado. E quando Jesus dá essa palavra, ele diz mais, ele diz que aquilo que está acontecendo é uma referência ao Espírito Santo de Deus. É uma referência. Todas as vezes, amados irmãos, que nós nos reportamos ao Espírito Santo, um assunto, ele entra na nossa agenda. Um assunto precisa ser observado: a religiosidade, o ritualismo com que nós vivemos. Nós marcamos muito a nossa trajetória por rituais, por uma forma específica de se relacionar com Deus, por um jeito que nós em algum momento vivemos algo da parte do Senhor, como se a nossa experiência com o Espírito Santo, ela sempre se limitasse, ela sempre nos levasse de volta para o mesmo lugar. Como se aquilo que nós experimentamos da presença de Deus esteja sempre dentro de um quadrado, de um limite daquilo que eu consegui viver, daquilo que eu pude experimentar, daquilo que fez parte. A minha experiência acaba sendo o meu limite daquilo que Deus tem para fazer. A nossa religiosidade, ela precisa ser entendida. Alguns dias atrás eu ouvi um exemplo e eu gostei. Ela precisa ser entendida, né, como se fosse um caldo que nós fazemos para desfrutar das coisas de Deus, e que nós jogamos ali dentro muitas coisas que são prazerosas para nós, muitas coisas que nós achamos que são importantes. Nós jogamos ali dentro daquele caldo as nossas vontades,
Nós jogamos ali aquilo que se enquadra dentro da nossa compreensão da palavra de Deus. Nós jogamos ali aquilo que fez parte de experiências do passado. Nós vamos jogando ali dentro coisas que estão relacionadas ao nosso jeito de interpretar aquilo que Deus fez na nossa vida. E colocamos lá um pouquinho da palavra de Deus para poder justificar e dizer isso aqui é de Deus. Você já viu ou já experimentou esses sucos? Agora tem uma onda de suco detox. Às vezes você vai olhar lá atrás no rótulo, onde diz tudo que tem ali, você vai ver que tem um número de substâncias e tem inclusive uma lista de coisas artificiais. Às vezes tem lá assim, de 3 a 5% de suco natural. E por conta daqueles 3 a 5%, você acredita mesmo que aquilo lá vai fazer bem para a sua saúde. O que tem de verdade naquilo é a mínima parte. É a mínima parte. Às vezes a nossa relação com o Senhor, a nossa relação com o Espírito, ela tem relegado ao Espírito Santo a menor parte. Nós colocamos dentro o nosso modelo de igreja, nós colocamos dentro os métodos que nós conseguimos alinhar para poder praticar o Evangelho. Nós colocamos lá, como eu citei antes, a nossa experiência particular com o Espírito Santo. Mas nós tiramos de lá, às vezes, o que deveria ser a maior parte, a palavra de Deus. Nós, às vezes, olhamos assim como aquela nação Israel, nós olhamos para o passado e nós endeusamos o passado. Nós olhamos para o passado e entendemos que ele é a marca daquilo que nós temos para viver. Eu canso de conversar com crentes que, quando vão falar de experiência com o Espírito Santo, se reportam na grande maioria das vezes ao seu passado. Eu já vivi isso, eu já vi aquilo, comigo já aconteceu assim. Meu irmão, você ora em línguas? Eu já orei, pastor. Você tem visões do Espírito Santo? Eu já tive, pastor. Você ouve a voz do Espírito Santo? Eu já ouvi. Isso é, na verdade, caminhar a sua vida com Deus sempre com a marca do passado. É como se você, dia após dia, só conseguisse celebrar de maneira ritual aquilo que Deus fez. Ou às vezes nós de fato lançamos a nossa visão para o futuro. Deus vai fazer, eu ainda vou experimentar. Eu não oro em línguas ainda, mas eu vou orar. Eu ainda não tive visões sobrenaturais do Senhor, mas eu ainda vou ter. E nós vamos vivendo a nossa vida sempre jogando essa experiência, essa expectativa lá para frente. Mas no aqui e agora nós não conseguimos. Eu fico sempre impactado quando eu leio essa palavra, junto dela a palavra do Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a samaritana, um pouquinho antes, né? Ele está conversando a partir do capítulo 4, versículo 24. Nós vamos ver Jesus nessa conversa com a samaritana, e lá diz assim, 23 seguinte, diz, olha, o que conta para Deus é que você é como é, aliás, o que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo à maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Jesus começa a falar com essa mulher e começa a falar da maneira como o Senhor espera se relacionar com o seu povo, da maneira como desde o começo Ele desejou interagir comigo e com você. Na medida que isso acontece, a palavra de Jesus para essa mulher é igualmente dizendo, olha, esse que viver essa experiência, esse que viver essa realidade, esse que beber da água que eu lhe der, esse vai se tornar uma fonte que jorra para a eternidade. E aí vem a minha inquietação, porque eu vejo até crentes que agora, exemplo da experiência da pandemia,
vivem na angústia de uma sequidão gerada pela ausência, por exemplo, de um culto presencial. Crentes, na verdade, que têm uma caminhada e que se sentem abastecidos apenas porque podem estar de novo num ambiente com mais irmãos, e ali somos impulsionados. Amados, é verdade que a coletividade, ela gera para nós uma força, ela potencializa o que nós vivemos. Isso é fato. Se você está incomodado numa fila de banco, porque está demorando, e você abrir a boca e perceber que quem está atrás está achando ruim também, quem está na frente está achando ruim também, quem está mais na frente começa a ver aquele ambiente de murmuração, é muito fácil a partir dali alguém conseguir se encorajar e ir lá bater no balcão e dizer: olha, eu exijo um atendimento mais rápido, porque ele se sente fortalecido pelo coletivo. O coletivo, ele pode nos ajudar, mas de forma alguma o ambiente coletivo ele deveria ser o caminho para eu e você desfrutarmos dessa verdade que está dizendo para mim e para você: se você beber da fonte da água que Jesus dá, você não vai ser alguém que todo dia, toda semana precisa ser puxado para uma experiência de abastecer-se de água, mas você se torna uma fonte que jorra para a eternidade. O profeta Jeremias, no começo do seu livro, ele fala para a nação de Israel que eles haviam trocado a honra ao Senhor por conta dos seus princípios de religiosidade. Por conta disso, o Senhor lá diz que eles eram como um povo que dependia de cisternas rotas. Ele está dizendo que ali era um povo, na verdade, que não era uma fonte. O que é uma cisterna? Uma caixa d'água. Uma caixa d'água não gera água de si mesma, ela precisa estar ligada ao encanamento que possa colocar de novo. Naquele tempo, sem água encanada, isso significava que eram cisternas que vez ou outra eram abastecidos por uma chuva que acontecia involuntariamente, vez ou outra, e que a água que permanecia lá com o tempo acabava se tornando uma água insalubre, uma água que faria mal, uma água apodrecida por estar parada. O que Jesus está dizendo para aquela nação, dizendo: vocês não precisam mais olhar para o passado, vocês não precisam mais ir buscar água do poço lá de Siloé e levar até no templo. Vocês precisam produzir vida para quem está passando sede. Vocês, meu povo, e eu creio, amados, uma palavra para mim e para você para esses dias. A medida daquilo que você tem vivido do Espírito Santo é algo que precisa produzir fé, que precisa gerar vida em pessoas que estão desesperadas. A igreja de Jesus não deveria estar nesses dias perturbada. Nós não deveríamos estar assustados, porque nós olhamos para aquilo que acontece e nós sabemos que nada do que tem acontecido até aqui fugiu da direção de Deus. Eu já tenho dito outras vezes, Deus não foi surpreendido por nada do que está acontecendo. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. E já há muito tempo, por conta dessas ocasiões, é que Deus tem gerado algo para mim e para a sua vida. Deus tem produzido algo em mim e em você, que Ele quer que nesse tempo venha fluir sobre a vida de pessoas que não têm a mesma fonte que você tem. Deus venha produzir em você algo que vai suprir a necessidade de pessoas que não beberam da mesma água que eu e você bebemos, que não foram abastecidos. Agora olha o que Jesus precisou fazer com aquela nação. Olha o que aconteceu, aquilo gerou um desconforto enorme, aquilo produziu um incômodo naqueles homens e mulheres. Eles estavam achando que eles eram os homens e mulheres mais religiosos que podiam existir. Eles estavam focados naquela experiência, reproduzindo ela com toda a sua festividade, com toda a sua celebração, com todo o seu zelo. Eles estavam olhando para aquela água e dizendo: essa é a água que nos salvou, essa é a água que nos abençoou. E Jesus diz assim: não fiquem olhando para aquela água. Se querem água de verdade, olhem para mim.
Eu tenho a água da vida. Eu tenho a água verdadeira. Jesus estava dizendo para toda a nação: gente querida, gente amada, parem de olhar para tudo isso. Parem de ficar presos a algo que não tem vida, algo que não gera vida. E aí vale para mim e para você também. De repente nós crentes estamos nos sentindo enfraquecidos por conta do momento que vivemos. A força que você recebeu, ela não é uma força que depende de ser reabastecida pela nossa coletividade. Ela é abastecida no teu quarto secreto de oração. Ela é abastecida na tua comunhão com o Senhor. Ela é abastecida quando você não precisa de um rito para lembrar daquilo que Deus sempre fez e vai continuar fazendo na sua vida. Deus te guardou até aqui e não há nada que vai impedir Ele de continuar te guardando. Eu tenho dito, amados, da importância de nós nos cuidarmos. E deixa eu dizer algo para você. Não é porque eu creio que o inimigo pode te derrubar, pode te enfermar. Não é por causa disso. Eu creio que o meu e o seu cuidado é uma atitude de testemunho para a vida de outras pessoas, que não dependem do mesmo Deus que eu e você dependemos, que não conseguem se colocar debaixo dessa mão poderosa que nos guarda e vai nos cuidar em todo momento. Não há uma enfermidade, meu amado irmão, minha irmã, que virão sobre a minha e a tua vida, senão aquilo que o Senhor permitir, porque há propósito da parte dele conosco. A Bíblia não rejeita a possibilidade de um crente ficar doente. A Bíblia relata para nós de homens e mulheres que adoeceram. Mas você só vai adoecer daquilo que tiver propósito em Deus. Do contrário, você tem a garantia do Senhor que a sua vida está guardada, que a sua vida está protegida nele, que a mão do Senhor, ela está o tempo todo zelando pela minha e pela sua vida. Creia nisso, creia nessa verdade. Agora, passe a viver nessa dimensão. Por quê? Porque na verdade Jesus estava trazendo uma palavra acerca de uma bênção que estava por acontecer, estava na iminência de se manifestar. E aquilo que aconteceu quando o Espírito Santo ele foi derramado, quando ele foi ministrado na minha e na tua vida, gerou em mim não apenas a experiência de um Jesus histórico para ser lembrado num ritual, não apenas de um Jesus de uma promessa que iria acontecer, mas aquilo que de fato se manifestou. Nós passamos agora, recentemente, por 2 datas que são bem preciosas no contexto da vida da igreja. A primeira delas é a data em que nós lembramos a ascensão de Jesus. A data em que nós lembramos que houve um momento específico em que Jesus foi assunto, foi elevado aos céus. 10 dias depois, acontece o evento de Pentecostes, Atos capítulo 2. Se você ler Atos no primeiro capítulo, você vai ver o relato da ascensão. Atos capítulo 2, o Espírito Santo, ele desce até nós. Depois que Jesus morreu, amados, aconteceu o seguinte: a Bíblia diz para nós que quando ele retorna, ele passa com os discípulos um período de 40 dias. Aquele período é um período que ele vai conviver com os seus discípulos. É um período de ensino, é um período de reforçar as promessas, de dizer, está vendo o que havia sido dito? Já está acontecendo, já está se manifestando. E aí de repente Jesus sobe aos céus ao final desses 40 dias. E é um período em que algo acontece nas regiões celestiais. O livro de Hebreus, no capítulo 2, você pode abrir lá comigo. Folheie a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 9 e 10. Lá diz assim, eu vou ler já o versículo 10. O versículo 9 ele se reporta a Escritura. E aí no 10 ele diz assim: quando Deus os designou responsáveis sobre tudo, nada foi excluído, mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana.
o que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos, e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo, com uma glória deslumbrante com a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. A carta aos Filipenses, capítulo 2, também nos versículos 9 e 10, diz o seguinte: por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Aquele período, amados, de 10 dias, foram dias em que a Escritura acaba revelando como dias da glorificação de Jesus, dias em que Jesus foi exaltado, dias em que Ele foi coroado. Isso é uma expressão de glorificação. O que Jesus faz é Ele ir ao Pai para que Ele, sendo glorificado, seja trazido a nós pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz é trazer na minha e na sua vida, não o Cristo para ser lembrado em rituais, não o Cristo para ser esperado nas promessas futuras, mas o Cristo glorificado, o Cristo exaltado pelo Senhor. Esse Cristo, Ele habita em mim e em você. 1 Coríntios, no capítulo 6, não precisamos abrir lá, creio que é um texto conhecido, mas diz que eu e você somos habitação do Espírito de Deus. Nós somos morada do Senhor. Morada do Senhor. Essa semana eu ministrei com a igreja no meio da semana, falando da palavra, do termo Shekinah, que numa tradução livre significa morada de Deus. Dizer que nós queremos a Shekinah do Senhor, é que nós queremos Deus habitando entre nós. Mas a Bíblia diz que essa Shekinah de Deus, ela já é realidade na minha e na sua vida. Nós somos essa habitação de um Cristo poderoso, de um Jesus glorificado, de um Jesus cheio da revelação da glória de Deus. Esse é o Senhor sobre a minha e a tua vida. Quando eu entendo isso, quando eu consigo reconhecer que essa é a realidade para a minha vida, não há outra reação natural em mim que não seja de transbordar. Transbordar. Não dá, meu irmão, para ver crente aborrecido. Não dá para ver crente murmurando pelo tempo que vive. Não dá para olhar para uma situação de um crente desanimado e não perceber que o que está acontecendo é que aquela fonte, por algum motivo na sua vida, ela foi encerrada, ela foi entulhada e ela não está, na verdade, gerando água como deveria. Eu lembro de um pastor, amigo, lá do Rio Grande do Sul, ele comprou uma propriedade. E ao ter comprado essa propriedade, ele não foi ver quando comprou, ele teve a informação do tamanho da propriedade, era um sítio, um pequeno sítio, e alguém disse que havia água potável lá, que havia uma fonte de água. Depois de ter pago, ter resolvido tudo, ele foi finalmente visitar a sua terra. E ele caminhou por onde ele pôde e não conseguiu encontrar a tal da fonte. Ficou desanimado, depois de caminhar muito, estava cansado, ele se sentou em uma pedra e ficou lá meio incomodado. Puxa vida, fui enganado. Mas ele estava junto da esposa e de repente ela olhou para aquela pedra e disse assim: essa pedra a gente podia levar mais para perto da sede, é uma pedra bonita para colocar no jardim, vai ficar muito bonito. E ele disse: tudo bem. E aí resolveram remover a pedra. Assim que eles removeram a pedra, eles perceberam que debaixo daquele lugar era a fonte. Aquela pedra estava obstruindo toda a água que a propriedade precisava. Quando eu e você, como crentes, nós estamos vivendo em sequidão, é porque nós estamos obstruindo essa fonte.
Deus, a palavra do Senhor diz, amados, que Ele não é homem para que possa mentir, e não é filho do homem para que venha se arrepender. Se a palavra diz para mim e para você que quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo faz da minha e da sua vida habitação. Se a palavra diz que quando nós bebemos da fonte que é Jesus, nós nos tornamos uma fonte que jorra para a eternidade. Essa é a palavra da verdade. Se a sua vida ela está em sequidão, se você não consegue caminhar com fé, se você não consegue viver de maneira ousada, se você não consegue nesses dias ser fonte para a vida de outras pessoas, há pedras obstruindo esses poços. Você precisa remover essas pedras. Pastor, mas que pedras são essas? Existem muitas pedras. Existe a pedra do pecado, sem dúvida nenhuma. Crente que vive em pecado vai ter a sua fonte obstruída. Não adianta você querer jorrar. Não pode jorrar de uma mesma fonte uma água limpa e uma água suja. Se a sua mente é cheia de pecado, se as suas palavras elas manifestam pecado, se os seus pensamentos manifestam pecado, são pedras que estão impedindo. Há pecados, amados, que são professos, há pecados que são declarados, há pecados que são realizados pelos nossos olhos, há pecados que são realizados no nosso corpo, mas há pecados da nossa alma. Quando eu guardo amargura no coração, quando eu me sinto magoado, quando eu me sinto ofendido, sabe aquilo que é dito por muitos aí como mimimi? Quando meu coração está cheio de mimimi, é pedra que bloqueia o fluir da fonte da água da vida. O Senhor, Ele precisa, deixa eu dizer de uma maneira diferente, precisar Ele não precisa, Ele decidiu precisar. Ele decidiu que o Evangelho, a palavra de poder, a palavra de cura, de restauração, que ela chegaria em outras vidas através da minha e da sua vida. E se ela não tem chegado, é porque a nossa vida, ela está com poços entulhados. Talvez não seja uma pedra, talvez sejam 2, 3 ou mais. Mas o Senhor está nos convidando nesse dia para nós liberarmos esse poço, para nós abrirmos mais uma vez essa fonte, nós sairmos do lugar da adoração, nós sairmos do ambiente do culto, da presença dEle, para manifestar essa fonte para a vida de tanta gente que está desesperada. Amado irmão, eu creio que nós temos a oportunidade, Deus deu para a igreja a oportunidade de uma palavra nova, uma palavra que vai manifestar graça nos dias que nós vivemos. Talvez você vinha caminhando com o Senhor achando que estava vivendo uma enorme de uma rotina. Tem gente dizendo assim, eu sinto tanta falta da igreja, nem vinha direito, nem participava, agora está dizendo que sente falta. Vinha achando que a igreja era uma rotina, é sempre a mesma coisa, eu não preciso ir hoje porque semana que vem tem de novo, vai ser igual. Essa é o grande engano gerado por Satanás na minha e na sua vida. Todo culto, todo tempo de oração, toda oportunidade de buscar intimidade maior com o Senhor, ela precisa ser vista por mim e por você como um momento em que o Senhor há de nos surpreender. O Senhor há de nos tirar da rotina e viver aquilo que Ele tem para aquele tempo. Eu creio que Deus tem permitido, amados, o tempo que nós vivemos, para a igreja, ela mesma poder sair desse discurso de rotina, sair desse ambiente de mesmice e entender que Deus tem algo novo para nós. Pare de murmurar até mesmo da forma como você tem anunciado a palavra. Às vezes eu vejo da boca de pastores dizendo, agora não dá para estar juntos, só dá para ser através da internet. Pare de murmurar. Nós precisamos anunciar a palavra do jeito como o Senhor nos permitiu. Olhe para cada oportunidade dessas como um tempo novo da parte do Senhor. Talvez esse meio virtual que parece tão desconfortável para mim e para você, ele possa ser o jeito de chegar em lugares em que nós nunca chegamos.
casas em que nós nunca conseguimos entrar, em que o Evangelho nunca pôde entrar, em que a palavra nunca teve a sua parte. Agora você está podendo chegar lá através do meio virtual. Você, como crente, ore, peça ao Senhor criatividade para usar esses meios também. Dê a sua palavra, ministre na vida de pessoas, grave vídeos, grave textos, envie, encaminhe para pessoas. Tome esse tempo como oportunidade. Você não sabe como alguém pode estar na sua casa à beira de um suicídio e vai chegar a sua mensagem para livrar essa pessoa de uma tragédia. Alguém está em casa deprimido, chorando numa cama, e vai receber a sua mensagem e vai ser renovado, porque não vai ser a sua mensagem, vai ser essa fonte de água viva que vai estar fluindo de você para dentro daquele lugar, para a vida daquela pessoa. Creia nisso e se permita ser usado pelo Senhor. Quero te convidar para orar. Vamos colocar nossa vida no altar do Pai. Vamos crer naquilo que Deus tem para fazer nesses dias. Vamos ouvir a voz de Jesus. Talvez você estava olhando para o ritual, talvez você estava olhando para a experiência limitada de um culto público e achando que ali estava a verdade, ali está a essência da sua vida. Talvez você está olhando para tudo isso e acreditando que sem isso você vai esfriar, você vai enfraquecer. O que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você é que Ele está no mesmo lugar em que Ele sempre esteve, na direção talvez oposta para onde você está olhando, dizendo: se alguém tem sede, venha e beba. Se alguém tem sede, venha e beba. Feche os teus olhos. Agora, nesse tempo, não se distraia. Peça aí no ambiente da tua casa que seja um tempo reservado, que ninguém precise cutucar ninguém, que ninguém chame por ninguém. Um tempo para você entrar nesse ambiente. Peça ao Senhor que te permita ouvir a voz dEle dizendo: você tem sede? Você tem sede? Talvez você já tenha bebido muito, meu irmão. Talvez você já tenha desfrutado de coisas profundas na presença de Deus. Talvez você já esteve como uma fonte jorrando para abençoar vidas, mas é possível que hoje você esteja vivendo num tempo de sequidão. Talvez hoje você tenha que reconhecer que colocou pedras em cima dessa fonte. A pedra do pecado, a pedra da incredulidade, da mentira, da indiferença, do engano. Eu sei que cada um de nós sabe exatamente quais são as pedras que usualmente nós permitimos criarem um volume maior na nossa vida a ponto de obstruir essa fonte que é Jesus. Por isso clame, essa pedra não é removida por você, essa pedra é removida pelo Senhor Jesus, essa pedra é removida pelo Espírito Santo, mas você precisa dizer, você precisa reconhecer, clamar: Senhor, me perdoa pelo tempo da sequidão, me perdoa, Pai, porque eu já despedi muitas vidas sem oferecer para eles a água da vida. Me perdoa, Pai, porque pessoas desesperadas ficaram no ambiente da sequidão porque eu não tinha nada para oferecer. Vem renovar, Espírito Santo. Vem renovar essa tua presença que vem trazer refrigério. Vem renovar, Espírito Santo. A sede nos enfraquece, a sede nos endurece, o nosso corpo vai ficando rígido, nós precisamos de água. A sede gera dores no nosso corpo, Senhor.
A sede, ela produz em nós uma fraqueza tamanha que nos falta vontade de caminhar, nos falta vontade de nos movimentar, nos falta vontade para tudo. Quanto crente, Senhor, está vivendo nesses dias sem vontade? Quanto crente está declarando que não sente a Tua presença, que não percebe a Tua glória se manifestar? Quanto crente, porque está vivendo sequidão, porque precisa urgentemente remover pedras, porque precisa urgentemente beber de novo da mesma fonte que é Jesus. Oh, Espírito Santo, derrama essa água em nós. Derrama, Espírito Santo. Quando nós ficamos secos, nós precisamos receber uma enxurrada dessa água nas nossas vidas. Faz, Espírito, como tu fizeste a Ezequiel, nos toma pela mão, nos faz andar em águas que dão pelos tornozelos, nos faz entrar em águas que dão pelos joelhos, nos faz adentrar em águas que dão pelos lombos, nos carrega nessas águas profundas em que nós não temos pé, em que nós precisamos ser conduzidos. Nós queremos afundar nas tuas águas, Espírito Santo. Oh, Deus de glória, Santo, Santo, Santo. Adore ao Senhor. A adoração atrai a presença dEle. A adoração abre portas. Adore ao Senhor. Permita o Espírito Santo ministrar na tua vida enquanto nós adoramos, enquanto fazemos declarações ao Pai. Faça dessa adoração a tua oração nessa noite. Oh, Xandarabalaçu e Terebarabaxê. Oh, Relerebaçuri Andarabaxê, Cantaralabaçu. Ei, Xaramanandalabaxê, Barabaçu. Santo, Santo, Santo. Oh, Leberebaçuri Andarabaxê, Barabalabaçu. E como filho, oh, Relebarabaçuri Andarabaxê. até a morte, Oh, Xarabalabarabaçu. Humilhação, obediência são os caminhos para receber a presença do Pai. Aleluia. Santo Deus, se prostre, se prostre. Aleluia, Pai. sobre todo nome dos céus e na terra, Santo, Santo, e Santo, debaixo da terra, Santo e poderoso Deus, ao nome de Jesus, Deus poderoso. todo joelho Aleluia, Pai Santo. Santo, Santo. toda língua confessará que Santo, Santo, Santo. Qual é o nome? Aleluia, Deus. Esse é o nome, Jesus. 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 Declare o nome dele. Declare o nome dele. Enquanto você declara esse nome, as águas do Espírito são derramadas na sua vida. Você é renovado, você é restaurado. Toda pedra é removida. Toda pedra. Amarastica talabashuria de cancha manada labache. Sorre de rebalabasu. Checa tarabalabasu. Santo, 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 Santo Deus. Revere balabarabasu, de balabarabasu, de balabarabasu.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido irmão, que bênção poder entrar na sua casa, que bênção poder entregar essa palavra. Creia que ela é uma palavra que quer mexer contigo, quis trazer algo novo nesse instante, mas que precisa continuar movendo na tua vida. Seja de fato um crente que transborda em todo o tempo da presença do Pai, que transborda dessa água viva. Tempos de crise são tempos de pessoas desesperadas. O mundo que não conhece Deus, ele se desespera diante das situações e precisa beber de uma água que traga mudança, que traga transformação. Você é essa fonte. Você é, não pense que há alguém. Quando você se depara com uma pessoa, quando você foi num mercado, ou você estava lá olhando nas redes sociais, você se depara com uma pessoa desesperada, você se depara com uma pessoa colocando lá palavras de murmuração. Glória a Deus. Amém. Nós estamos tão envolvidos com a gravação aqui que alguns detalhes vão ficando. Bênção de Deus. Amados irmãos, essa é a palavra para você. Essa é a palavra. Eu creio que Deus, Ele vai ministrar, Ele vai continuar operando coisas grandes na sua vida. E assim que passar esse tempo de pandemia, eu quero ouvir testemunhos. Eu creio, muitos testemunhos de vidas que foram alcançadas pelo Senhor nesse tempo. Eu já tenho escutado de pessoas que estão alcançando vidas por conta do momento, pessoas que estão quebrantadas, pessoas que estão tocadas de novo para ouvir e receber uma palavra de mudança, de transformação, que diante do quadro elas foram ficando quebrantadas, e virão muitas outras. Esses, sim, eu creio pela palavra do Senhor, esses são dias em que os campos branquejam. Há uma promessa da palavra sobre esses dias em que nós vamos colher vidas para o Senhor. Se permita ser usado para isso. Deus te abençoe. Aos amados irmãos da igreja, deixa eu dizer algo, meu irmão. Nós desde o começo, vez ou outra, alguém pergunta com relação aos dízimos, ofertas. Nós vamos colocando lá no grupo da igreja sempre um quadrinho que está lá com os dados da igreja. Hoje o melhor caminho que nós temos para isso é você fazer através de transferência. É a maneira mais prática, mais segura também para esse momento. Então dá sempre uma espiada lá. Nas nossas lives a gente tem colocado, às vezes lá no finalzinho, você vai ver, no final do vídeo é colocado lá os dados também. E eu quero dizer para você que é muito importante para nós a sua fidelidade também nesse tempo. Nós estamos, Fonte Church aqui de Dourados, nós estamos em vias de entregar esse lugar, esse templo onde nós estamos. Nós entendemos que nesse momento, é oportuno nós fazermos isso. Vamos aguardar no Senhor, ore por isso, para que o Senhor abra a porta de um outro lugar. Há uma série de fatores que nos fazem tomar essa decisão com relação a esse lugar, aquilo que Ele pode nos oferecer, aquilo que nós precisamos, e diante disso estamos dando esse passo. Mas nós queremos nesse período fazer, na verdade, uma economia também de recursos para quando nós
nos deslocarmos a outro lugar, nós temos condição de preparar algo muito especial. Então, nos ajude com isso, mantenha a sua fidelidade também. Vai ser bênção para nós, vai ser bênção na sua vida igualmente, em nome de Jesus. E participe, meu irmão, regularmente daquilo que está acontecendo. Nós temos realizado salas de oração, elas acontecem lá pelo Facebook. Nós temos realizado um culto no meio da semana, o culto top, treinamento, oração e palavra. Também tem acontecido por hora lá no Facebook, já vamos caminhar para colocar ele também dentro desse formato do YouTube. Continua sendo para nós momentos muito especiais de comunhão e intimidade que temos uns com os outros. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma semana de vitórias alcançadas na presença do Pai. Busque o altar de oração, busque viver uma vida de intimidade com o Senhor, busque um tempo de leitura da palavra, mude a sua agenda, mude a sua rotina para viver uma intensidade de relacionamento com o Senhor ainda maior, e aí você vai ser sempre uma fonte a jorrar para a eternidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte.